Não tá vindo? Muito bem, estamos aqui de volta no nosso programa Pode Isso, Dona Andréia, toda segunda-feira, a partir das 17 horas. A gente tem um compromisso, né? No nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. E é isso aí, pessoal. Antes da gente estar aqui agora falando com o nosso convidado hoje, muito especial, a gente tem um convidado aqui para lá de especial, que vai falar de um tema muito pertinente no mundo, né? Não é só no nosso município. Obviamente, a gente vai puxar para o nosso município, mas isso também é de exemplo para o mundo. Mas antes disso, antes da gente começar, eu quero que você aperte o sininho aí, ative o sininho aí, tá bom? Dê o seu joinha, dê o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe, porque nós precisamos desse mover seu aí, dessa sua boa vontade, meus amigos, né, minhas amigas, para compartilhar, para a gente conseguir mais engajamento. Então, não se esqueça, nos ajude aí, eu vou te dar um segundinho. Pode botar o dedinho aí, apertar e fazer a nossa programação voar, ok? E também tem outro recadinho que eu quero dar a você, mulher, você que está aí nos assistindo. Tô sem grana, né? Tô precisando fazer uma renda extra, então entre em contato conosco no telefone 2671 não, no telefone 97-666-0016 e você vai entrar em contato com os nossos assessores, você vai saber como que você pode ter uma renda extra só com o seu celular. Então, dona Andréia, eu não tenho muito tempo para trabalhar fora, tenho meus filhos, tenho minha família, mas eu posso ficar em casa, eu posso ganhar dinheiro? Sim, você pode ganhar dinheiro. A gente tem alguns relatos de algumas mulheres que já se deram muito bem, né? Com essa renda extra, com esse recurso, fazendo seus encaminhamentos, fazendo suas indicações, sendo executivas. Elas estão vendendo online, elas estão comprando e vendendo online, elas estão negociando tudo no celular. Então, aquele tempinho assim que você acha, vou ficar um pouquinho no Zap, fica, mas divulga o trabalho, ganha suas comissões e vai ser feliz, ok, mulher? Então, agora sim, agora a gente vai falar aqui com alguém que eu não sabia, gente, de verdade, nem sabia que tinha isso na minha cidade. A gente vai conversar aqui com uma pessoa muito importante, muito interessante, chamado Alexandre, que é presidente da Associação Rural de Capivari. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês na TV Metropolitana, né, e poder contribuir um pouco também, né, com essa questão da informação, porque é comum as pessoas dizerem que não conhecem a agricultura do município de Duque de Caxias. Então, é muito bom realmente que seja divulgado, né, a nossa região, a nossa cultura, as nossas atividades. Então, eu agradeço pelo convite, estar aqui para poder conversar com o seu público e informar. Nosso público, ele é de uma boa parte composto por mulheres, né? Mulheres que donas de casa, mulheres que estão em busca de uma atividade, então elas assistem muito nosso programa, e composto pela família, mas a maior parte delas é por mulheres. E eu achei muito interessante quando o nosso amigo Enéas esteve aqui, né, falando também um pouco sobre, até sobre agricultura mesmo, mas ele me falou sobre essa associação rural. Isso me chamou muita atenção. Então, antes da gente começar a falar mais propriamente sobre a associação, eu queria que a população, né, caxiense pudesse entender quem é o Alexandre, como é que o Alexandre surgiu nesse contexto, se é caxiense mesmo, se veio de outra terrinha para habitar a nossa. Quem é o Alexandre? Então, o Alexandre, né, na verdade José Alexandre, mais conhecido como Alexandre, perdão, eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas sou criado em Duque de Caxias. E desde novinho, desde criança, com aquele pezinho na terra, no próprio quintal de casa, plantando, sendo ali assistido e acompanhado pela mãe, mão na terra, criava galinha, cabrito, enfim. Então, quando ainda a cidade não era totalmente urbanizada, né, então tinha muita facilidade. Então, fui nascido e criado nesse contexto. E aproximadamente 15 anos eu estou na área rural intensivamente, constantemente, morando, tenho uma propriedade, sou produtor, tenho as mãos aqui cheias de calo, pego na enxada, né, cultivo, comercializo meus produtos.
E aproximadamente 3 anos eu comecei a dar um suporte a mais para a população na Redondeza, porque eu tenho algumas habilidades também, né? Eu sou praticamente autodidata e eu tenho conhecimento mecânico, então comecei a ajudar a população no entorno, consertando os equipamentos, a roçadeira, a motosserra, a bomba para esgotamento do tanque, quem trabalha com piscicultura. Então, me tornei conhecido na região desta forma, né? E devido a isso, eu recebi o convite da população, né? Houve uma aclamação da população, porque eles entenderam a minha boa vontade e realmente era uma vontade espontânea de poder ajudar a população. É uma população muito carente, extremamente necessitada de ajuda. Você está falando Capivari? Capivari. Uhum. Capivari, que é onde eu resido, né? Onde Sim. tem a minha propriedade, onde eu produzo, enfim. Então, as pessoas na Redondeza começaram a clamar para que eu me envolvesse um pouco mais na região, na agricultura. E foi quando me pediram para assumir a posição de presidente da Associação Rural de Capivari. Que legal. Então, hoje eu atuo como presidente, já há aproximadamente 3 anos, e estamos no desenvolvimento, porque a agricultura em Duque de Caxias, ela não é conhecida. E, na verdade, a população não sabe que mais de 50% da área do município de Duque de Caxias é área verde. Era isso que eu queria... população não sabe. Calma, não vai dar spoiler aqui hoje não. Era isso que eu queria te falar. Eram essas perguntas também que eu queria fazer para você, porque não me parece, né, me dá a entender, eu tenho uma ligeira impressão, vamos dizer assim, Sim. que há algum tipo de vamos dizer, não é de histórico, mas de cultura, vamos dizer, para que as pessoas não consigam enxergar a cidade como uma cidade rica, uma cidade promissora, uma cidade de terras, uma cidade que produz e uma cidade que pode trazer muito turismo, muitos turistas para a cidade. Parece que há não sei, acho que um velcro, uma maquiagem em volta, né? De quem é nascido e criado na própria cidade e não consegue, por questões de formação ou de falta de formação, não consegue enxergar isso. E quando você vem com essa proposta, né, que é rica e que é consistente, que é certa de que a cidade tem essa condição, não é uma cidade só da Reduc, né? Não é uma cidade conhecida só pela Reduc, ou conhecida só porque as tropas do Pedro Álvares, oh meu Deus, do rei passou por aqui, do presidente passou por aqui, foi para Petrópolis, né? Não, tropas militares passam, não, a cidade ela é rica na questão rural da palavra, né? Então, assim, há alguma... Você entende que há algo, vamos dizer, tenebroso por trás disso, que não consegue fazer com que a população enxergue, ou se enxergue dessa forma? Porque eu acho que se a população enxergasse o tanto de riqueza que ela tem na própria cidade, nós estaremos muito mais à frente, né? Nós estaremos muito mais vivendo do próprio fruto da terra, né? Poderíamos ser uma cidade exportadora, por exemplo, e não depender de outros. Você acha isso? Você imagina um município onde mais de 50% é área verde. Sim. Não necessariamente área rural produtiva, mas área verde, onde futuramente a gente vai falar sobre o turismo rural também. Uma das coisas que não faz sentido é você ter mais de 50% de área verde em um município e essa área verde, que ela pode ser minimamente produtiva, não abastecer o próprio município. Isso não faz sentido. Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Então, essa questão ela está muito ligada à desinformação. Porque foi surpresa para mim. É surpresa para todas as pessoas quando elas sabem que
qualquer ponto de venda, que seja um mercado, um hortifruti ou uma banca de feira, que esteja em qualquer lugar do município, aquele produto não seja do próprio município. Isso é surpresa. E isso, para mim, não faz sentido. Então, isso me chamou muita atenção, né? E também tem a questão política. Se a população, de um modo geral, não conhece a realidade geográfica do município, e os políticos fazem parte ali da população, eles vêm da população. Então, culturalmente, o nosso município ele não tem um olhar carinhoso para a agricultura, devido a isso. Puramente desinformação. Você não acha que aquela... Só para te cortar rapidinho, porque veio agora a pergunta na mente. Não sei se você lembra, mas você deve estar sabendo, porque é da área rural, com certeza te interessou esse assunto. Eu vi dizer um tempo atrás que o Ceasa ia trazer uma extensão dele para Caxias, na Washington Luiz. Você ouviu isso? Esse assunto ele percutiu no município. Qual é a interpretação que você tem sobre isso? Você que é da área rural, né? Porque eu sou totalmente urbano. Eu sou do tipo da pessoa que só quero colher. Eu não quero... Ah, meu Deus, meu marido está assistindo isso. É porque ele é da área rural, entendeu? Eu sou do tipo que eu quero colher. Ele pega tudinho, planta, aí já plantou um pé de cajá lá, já está dando os cajás para eu comer. Assim, eu só quero comer. A minha favaca, minhas hortaliças, tudo ele planta. Mas eu só quero comer. Mas, voltando ao assunto, qual é a sua interpretação sobre essa questão do município se preocupar em trazer uma extensão do Ceasa até ali ao Washington Luiz? Você acha que isso é válido? Ou você acha que isso vai sair do papel? Acho que essa pergunta polêmico, a pergunta é mais clássica, né? A viabilidade desse comércio, né, desse ponto de distribuição, está diretamente ligada à produção, o incentivo à produção do próprio município, né? Porque área nós temos, terra nós temos. E falta incentivo, primeiro o conhecimento e depois o incentivo político. Mas a política, como poder público, ela precisa ser provocada, né? A informação ela precisa chegar naqueles que realmente fazem a questão acontecer como algo de extrema importância para o nosso município, porque a alimentação de qualidade... a gente não fala somente de comercialização de alimentos, né? A gente fala da qualidade do produto, a gente fala e falar da qualidade fala desde o preparo do solo até mesmo a colheita, enfim, comercialização, embalo, tudo está ligado à saúde. Está ligado à saúde não só na questão hospitalar, mas na prevenção. Saúde, primeiramente, ela é prevenção. Então, assim, economicamente... o nosso município precisa enxergar o potencial produtivo da região e ter isso aí como bandeira. Porque você ter também um ponto de comercialização no nosso município e esses produtos não saírem minimamente do próprio município também não faz sentido. Então, eu acredito que essa questão esteja influenciando a retirada desse projeto do papel. Está diretamente ligado. Então... o poder público precisa dar uma atenção precisa para a nossa região, para a nossa agricultura, para o potencial que a nossa região tem, que o município tem em termos produtivos. Então, tá ligado. Porque, assim, politicamente, a conta precisa fechar, né? Tem que haver o interesse do próprio município. E aí, como é que vai haver o interesse se o próprio município não, vamos dizer assim, né, generalizando, não tem o conhecimento do potencial? Certo. Você acha que nós poderíamos ter mais políticas públicas voltadas para a temática, né, da questão rural do município, até para uma questão de sobrevivência ou de sustentabilidade? Porque se o município que tem, como já está exposto estatisticamente, mais de 50% de sua área verde, não rural, porém verde, há um indício de que o município consegue ter um bom retorno, sim, investido nessa questão rural, na questão de plantio, na questão de preservação, na questão até de criação, né, de criação de gado, enfim. Eu estou te falando algo que me vem à mente, não com toda técnica e nem com todo conhecimento.
mas falando alguém, uma espectadora leiga no assunto, pelo menos dá para entender que se a gente tem um município com 50% de verde, ou mais de 50% de área verde, há que se esperar algo nesse sentido, de investimento nessa área. Existe algum tipo de investimento no município relativo a isso? Em termos de governo, não. De um modo geral, não. Mas se o poder público tiver a consciência de que uma alimentação de qualidade ela está diretamente ligada à saúde, e isso certamente impacta no orçamento lá que é direcionado, né, para os hospitais, a saúde corretiva, se eles entenderem que isso está diretamente ligado aos resultados escolares das nossas crianças, porque uma criança bem alimentada, alimentada de uma forma saudável, a mente funciona melhor, né? A nossa mente, os neurônios, eles precisam ser alimentados pelos hormônios, e esses hormônios são estimulados pelos alimentos. Se você não tem alimento de qualidade, você, além daqueles problemas que impactam a própria saúde pública, o poder público, que são as doenças degenerativas da mente, impacta também na educação das nossas crianças, né? Então, assim, tudo está diretamente ligado, e o poder público precisa entender isso. Não só de uma forma comercial, né, pagamento de impostos, mas também na redução dos custos que o poder público tem em todos os segmentos, em todas as áreas. Então, investir na área rural do município de Duque de Caxias, com certeza, sem sombra de dúvida, impacta em todas as áreas, em todas as secretarias, em todos os orçamentos. E o político que entender isso, que ele abraçar de uma forma carinhosa dessa forma, ele vai ter muito resultado. É até algo que se pensar, porque, por exemplo, o custo que se tem de abastecer um município com alimentação vindo de outros lugares, ou que vá para o Ceasa, ou que vá para Petrópolis, ou que vá para... Só o custo disso, de transporte, de impostos, de isso e aquilo, talvez poderiam ser revertidos no cultivo e na produção, na própria produção do município, para abastecer não só as redes públicas, mas também a sociedade. Pensando nisso, eu vou abrir aqui um parêntese nessa nossa conversa para falar sobre a instituição Rotary, porque isso muito tem a ver com a nossa instituição. A nossa instituição, ela é uma instituição com 120 anos de existência no país, né? Aqui só no Brasil nós temos 120 anos de existência sem nenhum tipo de nada que desabone a instituição, nem nada que há que se falar. Há uma preocupação muito grande na responsabilidade social. E um dos pilares do Rotary é exatamente a erradicação da fome, né? Então, o Rotary se preocupa muito na questão alimentar, como que as crianças estão se alimentando, como que a população, onde é a região que mais tem o índice de pessoas em estado de vulnerabilidade. O Rotary é capaz de chegar em alguma parte do planeta e propor ideias e projetos para erradicar a fome naquele lugar, como já tem feito em outras partes, no sentido global. Mas eu costumo dizer, nas nossas reuniões do Rotary, que também você está convidado a almoçar Agradeço conosco, a Rotary, né? Lá no Jardim Primavera, onde eu sou membro, que para que eu possa pensar global, eu preciso pensar primeiro no micro. Preciso pensar em mim e quem está em volta de mim. Eu preciso pensar no meu bairro, eu preciso pensar na minha cidade. E aí, se eu conseguir entender que eu posso melhorar a rua que eu moro, o bairro que eu moro, a cidade que eu moro, aí eu consigo entender que eu posso melhorar um estado, que eu posso melhorar um país e que eu posso melhorar o mundo. Então, sim. A visão, para mim, é sempre do micro para o macro. E aí, essa questão da alimentação é um dos pilares do Rotary. E quando você fala sobre a questão da alimentação escolar, a preocupação do município em ter esse olhar, né, que ainda não tem,
expressivo esse olhar no foco alimentar das redes públicas, nós, rotarianos do Jardim Primavera, nos colocamos à disposição de uma escola chamada Colégio Minas Gerais, que é ali em frente, praticamente a nossa instituição Rotary, no Jardim Primavera, atrás da prefeitura, né? Sim, umas quadras atrás da prefeitura. E ali nós estamos utilizando o espaço público, que é uma área pequena, né? Mas que a gente vai utilizar para cultivo, plantio e ensinar crianças e adolescentes a plantar e a colher o seu próprio alimento, né? Então, assim, a gente já conta com o apoio do Anéas, a gente também está assim, meio que eu já estou fazendo um convite, né? Assim, queremos contar com o apoio da Associação Rural, com né? certeza, com certeza. A associação, ela está a pleno dispor da sociedade. Isso. Tá? Nós recebemos alguns grupos que hoje entendem que a nossa instituição ela é referência para poder incentivar outras instituições que encontram dificuldade, e nós estamos abertos a isso, né? Eu também tenho um olhar muito carinhoso para a agricultura urbana, a qual o Enéas ele é muito envolvido, né? E a agricultura urbana ela está também diretamente ligada a muitas questões de qualidade de vida, não só a alimentação, porque quando a gente fala de alimentação, a gente, de uma forma básica, a gente pensa de encher a barriga, né? Mas a gente fala também na qualidade, dos princípios ativos que o alimento ali cultivado ele vai proporcionar para quem está se alimentando. Não, mas é isso, a ideia aqui é por isso que eu estou te falando, que a ideia do Rotary é essa. Por exemplo, a gente tem os pilares da preservação da água, ou seja, da purificação da água limpa, da água pura, para que a população possa ser saudável ao ingerir o líquido, água, né? E também na questão da alimentação, não só da erradicação da fome, porque é o que é mais gritante, né? Entre você fazer uma coisa ou outra, se você pode salvar uma vida alimentando ela, então a gente vai logo nessa questão. Mas não só essa questão, mas a questão que aí entra a sua técnica, de todo o preparo da terra, do cultivo, de como está sendo plantado, que tipo de água que está sendo regado, o solo, a preparação do ambiente. A gente também se preocupa com isso. Então, assim, só para você entender o quanto o Rotary ele pode ser útil na questão das visões, né? A mesma visão que a Associação Rural tem de plantio, de colheita, de alimento, o Rotary também tem na questão de incentivo para isso, né? De apoio a isso, de preocupação com essa sociedade. Por isso que eu quero muito que você vá conhecendo a sua instituição. Você está falando da cultura agroecológica e o cultivo orgânico, né? Que, na verdade, André... Esse é um pequeno pensamento, sim, tá? Sim. Isso é um universo aí. Eu entendo que, na verdade, essa prática é que deveria ser a prática comum no cultivo dos alimentos. É você ter realmente o cuidado de preservar o meio ambiente, consorciar, não utilizar defensivos industrializados, você preparar a terra realmente com aquilo que há necessidade para que a planta cresça de uma forma saudável, porque uma planta saudável ela não adoece. Se você coloca ali os princípios ativos, os insumos que uma planta precisa, você não tem necessidade de usar defensivo. Aí é que está a cultura orgânica. Da mesma forma que se uma pessoa se alimenta de uma forma saudável, ela adoece menos ou não adoece. Ela não usa remédio, ela não usa o poder público, ela não usa hospitais para aquelas questões básicas que não deveriam acontecer, aquelas doenças comuns no ser humano. Se você for analisar as 15 ou as 20, os 15 ou 20 principais problemas que o ser humano tem, estão diretamente ligados à alimentação, a déficit de princípios ativos no próprio alimento. Então, esse é que deveria ser o normal, o cultivo consciente. E, no entanto, para você produzir esse alimento saudável, a exigência é muito grande, é muito pesada. O produtor ele não tem incentivo, ele não tem estímulo para isso. E aquele cultivo, aquela produção sem controle,
com defensivos, com vários produtos ali industrializados, essa produção ela é praticamente desregrada. Então, deveria ser o contrário. Quando você vai ao mercado comprar um alimento, o que deveria estar escrito ali é se aquele produto ali tem defensivo, se ele tem veneno, se ele foi cultivado com alguma prática nociva ou alguma prática não muito boa. E o produto orgânico ou agroecológico, esse sim deveria ser encarado com naturalidade. Entende? Entendi. E é ao contrário. O produto agroecológico e o orgânico, ele tem um controle rigorosíssimo. E nem sempre o produtor ele consegue atender todas as necessidades burocráticas dessas exigências. A questão é a burocracia. Se você vê a quantidade de relatórios que você precisa preencher para poder ter um produto orgânico ou agroecológico, é muito grande. Caramba. É muito grande. Nisso... Aí você imagina um agricultor que ele não tem acesso pleno à internet, muitas das vezes não tem aquele estudo convencional, né, para utilizar a caneta, utilizar um computador, abrir um sistema, abrir uma página, enfim. Aí você imagina como é que fica a cabeça desse produtor. Nesse momento eu já não tinha nem a noção do quanto era difícil ter a legislação ela é pesada. Ela dificulta a produção agroecológica, a produção saudável. Dificulta no sentido burocrático, porque a prática ela já existe. O agricultor ele não tem o costume de usar, por cultura, utilizar produtos nocivos, né, para a cultura dele. Ele não quer isso, até porque ele se alimenta daquele produto também. Ele não quer. Mas você ter o registro não é fácil. Interessante. Existe o acesso, mas não é fácil. É até interessante saber. Você acha que você, como presidente da Associação Rural, você acha que o município tem muitos pequenos agricultores ou mais ou menos uma estimativa assim dessa turma? O nosso município ele tem um problema gravíssimo, que é normal você catalogar ou registrar esses produtores através de um documento que é a CAF. A CAF registra o produtor, é como se fosse uma credencial, né, do produtor. Certifica ele. Só que, para você adquirir essa CAF, você tem que ter o registro da sua propriedade, da sua terra. E a nossa região, por via de regra, as pessoas estão ali desde pequenas, são nascidas e criadas, a maioria, produzem, mas não houve esse cuidado governamental de documentar essas propriedades, documentar essas terras. Então existe essa dificuldade. Documento de posse, então, elas têm só a posse do terreno. Formalmente, legalmente, nem a posse elas têm. Elas vivem ali, mas não têm a posse legal dessas propriedades, dessas terras. Então, dificulta o credenciamento das pessoas como agricultores. E aí você tem uma estatística lamentável, onde não existe praticamente registro de agricultores no nosso município. Registro público, né? Mas o informal existe. O informal, sim. Quando tem relatos... Quando eu fui convidado para assumir a presidência da associação, que ela estava inativa há praticamente 18 anos, então nós colocamos em atividade, e hoje ela está plena. Inclusive, em 3 anos, conseguimos, com parcerias, construir o primeiro entreposto de classificação de ovos caipira do município. Isso era um sonho que ninguém nunca conseguiu realizar. Mas através de parcerias, na época a Secretaria de Agricultura, com uma parceira nossa, uma outra associação que é a ANPRAF, e os nossos produtores conseguimos construir esse entreposto de classificação de ovos. Então, hoje ele funciona. E quando chegamos nessa instituição, quando eu cheguei lá, quando eu assumi, o nosso município tinha 3 agricultores certificados, que na época era a DAP, e foi substituída pela CAF, 3.
No universo desses 50% de... Exatamente. E aí, a muito custo, conseguimos tirar de 3 para 23 agricultores certificados. Foi, assim, pode-se dizer que foi um salto quântico. De 3 para 23, quase 100%. Sim, sim. Aí foi quando mudou a legislação, saiu de DAP para CAF, e aí aumentou-se as exigências. E agora a preocupação é não conseguirmos continuar certificando novos produtores e ainda os que estavam certificados, credenciados, não conseguirem renovar as suas documentações. Mas me diz uma coisa, você falou isso aí, mas a pergunta, a dúvida é essa. Você tem uma noção de, mesmo anonimamente ou mesmo não registrados, vamos dizer, a cidade tem mais de 100 agricultores com essas posses que não são registrados, que não atendem aos requisitos. Tem mais de 200. Quantos, como associação, quantos você acha que, em termos mínimos, né, nós temos no município? Passa de 100? Só no meu grupo, nós temos em torno de 60. Mas isso devido à falta de incentivo e divulgação também. Mas no nosso município, eu estimo com tranquilidade 1.000. Com tranquilidade, 1.000. Por que eu tô te falando isso? Menino, o negócio celular que hoje tá... Você guardou o seu e o meu tá aqui falando sozinho. Esse IA dele aqui. Por que eu tô te falando isso? Porque... eu sou parceira da Defensoria Pública, né? A Defensoria de Portas Abertas. E aí a gente consegue, dentro da Defensoria, trazer a essa população que não atende a esses requisitos por conta de documentações, porque se você for se organizar juridicamente para poder pleitear os certificados, isso é um custo financeiro alto, que a gente sabe disso, né? E outras exigências a mais. Então, eu acredito que em algumas reuniões com a Defensoria Pública, ela possa fazer um mutirão para que essa parte da população que lhe acompanha dentro da sua associação possa ter o máximo de sucesso nessa organização documental. Eu acredito que uma iniciativa como essa vai ser um dos maiores feitos para que haja o desenvolvimento agrícola na nossa região. E o impacto social que isso traz também é de extrema importância, porque você precisa minimamente de uma comprovação na hora de você se aposentar. Isso, correto. Eu tenho a incidência muito grande de pessoas que chegam na instituição ou até mesmo que me abordam na rua ou por rede social, WhatsApp, telefone, me pedindo comprovação de que a pessoa é realmente um agricultor e ele precisa se aposentar. Ele diz assim para mim: Alexandre, olha minhas mãos, tá vendo? Eu sou nascido e criado na terra, você me conhece, você sabe que eu estou na minha propriedade há muitos anos produzindo, eu preciso de um documento que comprove que eu sou agricultor há tantos anos. Eu falo, olha, infelizmente, o que a justiça considera é o seu histórico como agricultor, como produtor. A própria prova documental. A DAP é uma das maiores provas documentais, porque é a Emater, que é um órgão público também, ela que emite, ela certifica a pessoa. Então tem que ter uma DAP, tem que ter a nota fiscal, que também vai esbarrar no documento da terra e vai esbarrar na CAF hoje. Você tem que ter uma inscrição estadual. Então, assim, tudo está ligado. Uma coisa vai puxando a outra. Você precisa ter pelo menos ali alguns certificados de conclusão de capacitações que você tenha feito ao longo dos anos para mostrar que você esteve em pleno exercício da sua atividade. Então, hoje, você tem uma questão social gravíssima na nossa região, que é de pessoas que não conseguem se aposentar como agricultores, não têm os seus direitos reconhecidos. Ou seja, militar a vida toda, né? A vida toda, estão debilitados,
não conseguem mais dar continuidade às suas atividades. E também não conseguem se aposentar como agricultor. Como agricultor, não conseguem comprovar as suas atividades. Infelizmente vão ser reconhecidos como LOAS ou BPC, né? E tudo parte justamente dos documentos de terra. As comprovações de residência ali de onde ele produz. Então assim, para começar, né, para a gente... o programa é isso, né? O podcast Pode Isso, Dona Andréia, é isso. Eu sou formada em Direito, eu tenho meus escritórios, então a gente se preocupa com essa questão também. E aí a gente pode, sim, trazer a Defensoria Pública para esse tema, para a Defensoria Pública. Temos uma reunião por mês na Defensoria Pública. Vou lhe dar a data direitinho para que o senhor compareça. Sim, vai ser um prazer estar. Nessa reunião da Defensoria. Geralmente a Defensoria faz uma reunião por mês em um município. O mês passado foi em Nilópolis, mas o núcleo é Caxias. Só que para a gente discutir o campo das ideias, temos que ir a esta reunião, que a Defensoria se coloca à disposição para nos ouvir. Então, eu já vou, com antecedência, passar para o nosso núcleo o que está ocorrendo no município, porque isso não é uma luta do Alexandre. Não. Eu represento um grupo, né? Vamos dizer, desses 1000 que estão por aí. Sim. Que nem te conhece. Sim. Que nem te conhece. Não conhecem o Alexandre. Tá entendendo? E estão sedentos por uma mão estendida para que eles sejam reconhecidos. A partir do momento que começar a criar um movimento e que a Defensoria Pública tomar isso por princípio, que ela toma, né? Ela levanta a nossa bandeira. Ela dá a mão, por isso fala Defensoria de Portas Abertas. Esse é o projeto. Então, quando ela tomar esse partido, né, dessa luta, isso vai ser divulgado. E aí até esses que não conhecem a associação, mas que querem também compor isso, vão se unir. É muito importante esse alinhamento com a Secretaria de Agricultura. Sim. O Conselho de Agricultura. E existe. Né? Então, vou até anotar aqui. Então, existe o conselho? Eu gostaria muito de poder participar da retomada desse Conselho de Agricultura. O Conselho Municipal de Agricultura. Exatamente, exatamente. Mas você sabe aonde que fica isso? Não, primeira pergunta. Existe comprovadamente o Conselho Municipal de Agricultura? Olha, eu estou como presidente, né? Não vou nem colocar a questão da minha atividade como agricultor, como produtor. Eu estou como presidente há 3 anos e ainda não tive nenhum convite do Conselho para participar de absolutamente nada. Mas existe o Conselho Municipal? Nunca ouvi falar desse Conselho. Então, por que aliás, eu nunca ouvi falar da atuação desse Conselho. Mas ele existe? A pergunta é... Ele tem que existir. Não, porque, ele tem que existir. Não, mas por exemplo, o Conselho de Segurança Municipal, ele não existe no município. Eu sou vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Mas o Conselho Municipal de Segurança, neste município, ainda vai acontecer. Estamos lutando para isso. Por isso que eu estou te perguntando se o Conselho Municipal de Agricultura existe. Porque se não existir, você tem que começar a criar ações que vá fazer Precisa com que provocar. ele exista. Ou que ele apareça. Ou que ele atue. Então, a pergunta é, a gente tem que... Até a Defensoria Pública também pode nos ajudar. Porque você entendeu que eu quero levar para o lado público da coisa? Sim. Sem mexer com políticas? Sim. Você entende? O interesse de uma classe que está praticamente sem esperanças. A comunidade pesqueira, ela faz parte dessa parte rural ou não? Ela anda separada, porque ela também está capenga. Somos simpatizantes um com o outro, nós damos as mãos, mas são independentes. Tá. São independentes. As políticas são particulares, são específicas. Porque o Conselho Municipal de Agricultura seria diferente, não trataria da comunidade pesqueira. Não. Seria um outro conselho. Não, é um outro conselho. É só para entender. Eu gostaria muito de participar, né, desse conselho, até como representante de uma classe
Sim. E a nossa associação, a Associação Rural de Capivari, ela é legalmente reconhecida. Eu sou um dos raros presidentes que tem o meu registro no Regim. Eu sou reconhecido pela Receita Federal. Eu assumo a responsabilidade. E eu aceitei me posicionar como presidente dessa associação para isso, para me responsabilizar realmente por ações que venham trazer benefícios para a população agrícola, para os agricultores da região. Então, eu estou à disposição para isso. Eu quero participar, eu quero poder somar em alguma coisa e poder dizer, nossa, o conselho está atuando, está defendendo os interesses não só da população na questão da alimentação saudável, mas também na qualidade de vida daquela população que está lá, refém de circunstâncias climáticas, de várias adversidades, porque o agricultor ele sofre, não é uma vida fácil. Mas ele está ali, né, colocando as energias dele para produzir um alimento de qualidade. Pelo menos no nosso município, um produto agroecológico, com aquela consciência da preservação do meio ambiente e aí sucessivamente. Mas ele precisa ter condições de escalar esses produtos para ter o mínimo de qualidade, né, de vida. Agora, eu tinha uma dúvida, que eu também tenho tantas dúvidas e já está acabando o tempo, hein? Eu tenho um problema sério que eu respondo tudo que me perguntam. Graças a Deus. Tinha uma dúvida. A ideia que se tem é que Xerém seja o coração, o pulmão dessa cidade. Estou te falando a ideia. A ideia que se tem. Não sei se corresponde, mas é a ideia. Aí ali foi criado um espaço lá que é para cuidar das pessoas que são usuários de droga, eu esqueci o nome agora. É a Fazenda Paraíso, isso. Aí, eu estou te falando que isso foi me chamando a atenção. Num dos discursos dos marketing lá, foi dito que a Fazenda Paraíso ela estava se preocupando com essa questão da agricultura. Então, eu queria entender isso. Isso é só um pequeno movimento só para justificar o motivo de ter a Fazenda Paraíso ali, ou se isso atende alguma demanda, ou o que se atende ali, porque assim, o que é só alface que está plantando ali? Assim, a pergunta é essa, entendeu? Eu fiz algumas visitas à Fazenda Paraíso e logo no início, eu não sei se hoje está em pleno funcionamento, eu vi ali uma estufa, inclusive hidropônica, em funcionamento, né, no momento ali das visitas, né? Então, assim, provavelmente essa contribuição ela está diretamente ligada à atividade de recuperação daquelas vidas que ali estão. Para o consumo e para... Exatamente, exatamente. Não é aberto. A consciência ela está diretamente ligada à recuperação daquelas pessoas, até como atividade também. Sim. Né? Mas para atender o nosso município, para atender a população, tem que ter realmente um movimento em massa aos nossos agricultores. Acredito que tenha que ter uma audiência pública. Audiência pública. Que tenha que ter os grupos de trabalho. Como eu já estou falando, a Defensoria Pública precisa estar imbuída nisso, envolvida nisso, sabe? Porque vocês têm que ter amparo legal. Eu não acredito que uma população com mais de 1.000 pequenos agricultores, porque é o que você está me trazendo de estatística, sim. Mas eu até acredito que sejam mais, né? Mais do que isso. Eu não acredito que... Porque essa população está vivendo do quê? Está fazendo o quê? E esta mesma população de mais de 1.000 poderia estar trazendo benefícios para o nosso próprio município na área na questão da saúde, na questão da alimentação, na questão do alimento sendo produzido e consumido no próprio município a custo, tipo, metade do preço. Porque se o agricultor rural ele produz no meu próprio município, eu não estou pagando imposto, eu não estou pagando combustível para ir lá longe, pegar aquele produto cheio de química. Eu tô pagando um produto da minha terra. Eu posso ter um produto, ele pode ser negociado com um preço menor, a um custo menor, para a minha própria cidade. Imagina as 280 escolas consumindo desse próprio produto sendo produzido na própria cidade. É o PENAI.
Você imagina o quanto de retorno financeiro isso não traz, além do turismo. Porque, eu vou te dizer, que aí volta a falar, a humilde interpretação sobre a agricultura, que eu sou da área do direito, mas eu observo. E vou te dizer, Itaguaí. O que é Itaguaí? Não menosprezando a cidade, mas o que é Itaguaí e o que é Duque de Caxias? E todos os anos, a cidade de Itaguaí faz uma festa enorme, que eu não falto nenhuma. Eu vou lá. Meu marido me leva todos os anos para aquela festa. Eu faço ele me levar lá, porque eu gosto da questão de como é tratada a agricultura naquela cidade. Tem uma festa envolvida só sobre isso. Tanto na carne, no corte da carne, quanto na questão das hortaliças e dos alimentos. Aquilo ali traz turismo para aquela cidade. Não é só a alimentação que é produzida nas escolas e todo o... Eu e meu esposo, a gente passa o dia todo naquela festa ali, como é que fala? São vários dias de festa. É uma vez no ano que eles fazem, sempre em junho e julho. Eu esqueci o nome agora. Eu vou todo ano, esqueço o nome. É Expo Itaguaí. Você já deve ter ouvido falar. Sim. E vamos lá. A gente passa o dia todo aprendendo ali, porque são vários estandes falando sobre a questão rural e dando oportunidade às pessoas de conhecerem, de se aprimorarem, de fazerem cursos. A gente se alimenta. Tem um negócio chamado biomassa. Um negócio fantástico. Biomassa de banana. De banana. Nós tivemos uma produção de biomassa na nossa instituição ao longo desse ano para justamente atender um pedido de Nova Iguaçu. Para você ver. Que era justamente para merenda escolar. Então, para você ver, eles ensinam lá. Eu e minha esposa, a gente passou lá o dia inteiro. Só gastando dinheiro com água, comprando a garrafa. Inclusive, eu participei da produção dessa biomassa. Por que o município... Quer dizer, sai do meu município... Olha que absurdo. Sai do meu município, eu tenho um agricultor, eu tenho um professor, eu tenho alguém formado, que é não só você, mas outros que estão ao seu redor, que exporta o conhecimento da minha cidade para outras cidades, mas eu não posso desfrutar disso aqui. Eu não tenho como desfrutar disso aqui. Você tem noção... Vou pegar apenas um produto que ele é natural, é comum e é típico da nossa região. Jaca. Sim. Você não tem noção de quantas toneladas e toneladas de jaca que são desperdiçadas todos os anos na nossa região. É muita tonelada, não é pouca coisa. Você falou do último tópico, desperdício. E aí, olha, somente um produto. Você tem o próprio fruto. A jaca é uma das frutas mais nutritivas em termos de princípios ativos que existe. Mais completa. Entre todos os frutos, a jaca é uma das mais completas. E a diversidade de subprodutos que você tira ali da jaca, a própria carne de jaca, que é uma delícia. Linguiça de jaca, mortadela de jaca. Eu não tenho a menor noção de como isso é. Doce de jaca, compota de jaca, é muita coisa. Então, toneladas e toneladas de produtos que são desperdiçados. Aí você diz assim, mas por que isso acontece? Por que esse desperdício? Nós não temos nem minimamente uma logística e estradas suficientes, adequadas para poder transportar os nossos produtos. Eu transporto semanalmente ovos para fazer entrega para instituições do PA em Nova Iguaçu. Eu transporto no meu carro, correndo um risco absurdo de quebrar os ovos ali e meu carro ficar naquela situação. Você não fala de Nova Iguaçu, não, porque eu já estou começando a ficar chateada com Nova Iguaçu. Não, Nova Iguaçu tem sido um dos braços fortes da para os nossos agricultores. A instituição que nos ajuda, né, que abriu esse espaço para poder atender ali minimamente, né, com a compra dos nossos produtos, foi algo maravilhoso, é algo de Deus ali na nossa região. Perfeito. Alexandre, nós estamos já com 10 minutinhos só para encerrar. Eu gostaria de pedir a sua autorização, sua permissão, para que a gente possa fazer uma parte 2 deste programa. Eu queria continuar falando às 5 horas. Vamos falar em outra data. Nós temos muitas informações. Sim, mas eu acredito que a gente já pode fazer uma próxima data
após a sua reunião a nossa reunião com a Defensoria Pública. Perfeito. E a gente já pode trazer dar continuidade a essa temática e trazer até uma resposta à população do que já foi dito dentro da Defensoria Pública, porque isso vai ter repercussão, sim. A Defensoria Pública vai tomar gosto por esse assunto e vai tentar ajudar esse coletivo, que nós somos coletivos, você entende? Não dá para a gente agir de forma individual, tem que ser no coletivo. Por isso que eu te perguntei, quantos atingem, né? Quantos desses tem? Se só no seu grupo tem 60, se pelo menos os 50 puderem estar presentes, né? Assim, em outro momento, né? Não no primeiro momento, mas se ela puder, se a Defensoria Pública puder estar junto com esses 50 e ouvir dessa população, as defensoras vão traçar um projeto para isso aí, para que possa haver, primeiro de tudo, uma regularização nisso tudo aí, uma organização burocrática nisso tudo, para que todos eles venham ser reconhecidos. Mutirão de assistência. Mutirão de assistência. E para que a gente possa... Você já me deu uma fonte aqui de conhecimento. A jaca é a minha fruta preferida para começar, né? Eu falei de um produto e nem falei tudo sobre esse tudo, produto. Eu tocou só na jaca e eu já me imaginei comendo a jaca e sendo muito beneficiado. Então, se um produto chamado jaca pode surtir tanto efeito assim, imagina uma cidade como a nossa, a terceira maior arrecadação do estado, sendo reconhecida turisticamente pela produção de derivados de uma fruta que está sendo desperdiçada. Estamos falando de turismo, qualidade de vida, mudança de mentalidade, consciência na preservação em vários aspectos, meio ambiente, é muita coisa envolvida. E eu quero encerrar aqui dizendo para você, Alexandre, você pode contar com a instituição Rotary para esses incentivos, para como que o Rotary vai poder contribuir com esse pilar de erradicação de fome, preservação do ambiente, cuidados com o ser humano, né? Pode contar com a instituição Rotary, pode contar com o podcast, pode isso, Dona Andréia, para a divulgação da sua instituição, para que a população de Caxias, e não só de Caxias, do estado do Rio, e onde chegar... Podemos ser referência. Né? Conhecer seu trabalho e ser referência, pode contar conosco sim, ok? Eu quero que você olhe ali para aquela câmera e deixe 2 minutos, nós temos só 6 minutos, mas eu quero que você fale 2 para aquela câmera ali e dê um recado para a população do que é a instituição e que vale a pena investir, vale a pena buscar conhecimento sobre a Associação Rural em Duque de Caxias. Bom, o que eu tenho para dizer para toda a população rural e para o município inteiro, para todas as classes, é que nós estamos diante da maior oportunidade que um município ele pode ter, justamente na questão da qualidade de vida, da mudança de mentalidade, arrecadação, turismo, consciência, muita coisa está ligada à nossa região, a esses mais de 50% de área verde do nosso município. E eu quero dizer também para os produtores, para os agricultores, aqueles que estiverem nos assistindo, né, e que assistirão futuramente, é que não percam as esperanças. Não percam as esperanças, porque a nossa atividade ela é uma das principais entre todas as outras atividades que possam existir na humanidade, porque sem alimentação o ser humano não sobrevive. E precisamos nos alimentar de uma forma mais consciente, de uma forma saudável, tá? Então, continue nas suas atividades, continue se dedicando, continue se esforçando, continue acreditando na instituição Associação Rural do Capivari. Nós estamos de portas abertas a parcerias para quem quer que queira somar com a nossa associação, com os nossos agricultores. E eu, Alexandre, José Alexandre, eu estou à inteira disposição. Assim como eu estive, já estou há quase 3 anos, né, à frente dessa instituição, junto com os nossos agricultores, é um trabalho em parceria, tá? O Poder Público, Secretaria de Agricultura, que nos ajudou ali a construir o primeiro entreposto do município de Duque de Caxias, e hoje alguns produtores conseguem escoar os seus ovos
os ovos lá produzidos na própria região, encaminhar para instituições, para merenda escolar, o próprio PAA, tá? Então, continuem acreditando. Eu agradeço as parcerias, agradeço ao canal, agradeço a Andréia, agradeço ao Rotary, agradeço a Unpraf, eu agradeço aos produtores, agradeço a todos que estão ali de braços dados em prol desse salto quântico no nosso município, porque é isso que eu estou enxergando, um salto quântico, tá, em todas as áreas através da nossa agricultura. Muito obrigado. Muito obrigada também pela sua presença. Deixando aqui que nós vamos fazer a parte 2 deste podcast. Vai ser então, um prazer. Vai ser o mesmo tema, só que eu vou colocar parte 2. Provavelmente vai ser no final de abril ou no início de maio, porque nós já temos algumas agendas, então a gente não pode recuar. E também vai ser o tempo que a gente vai ter disponível para poder estar em parceria com a Defensoria Pública, com o Rotary, e a gente traz alguma novidade, que aí quem estiver ao seu alcance de comunidade rural vai assistir o vídeo de hoje e vai assistir o que vai acontecer após as conversas, enfim, acho que vai ser bem legal essa dinâmica. Menino, hoje o negócio tá feio aqui. Então vai acontecer essa dinâmica e essa descoberta que eles vão ter e essa ideia de ajuda humanitária, né, de ajuda coletiva. Acho que vai ser bem interessante. Já me sinto feliz, tá, com esse apoio Isso. da TV Metropolitana, do canal, Isso. e do Rotary. Perfeito. E do seu apoio também. Muito Perfeito. obrigado, André. Tamo junto aí. Pessoal, até semana que vem, nós estamos aqui de volta. Eu quero agradecer aqui ao Alexandre pela presença. Foi muito enriquecedor aqui a sua presença, os seus conhecimentos aqui. Mas quero dizer para você que semana que vem a gente já está de volta aqui com novos convidados, mas com mais algumas informações. Você sabe que não é só entretenimento, que também não é só beleza, mas é também assuntos sérios, assuntos jurídicos, assuntos políticos, de políticas públicas, mas assuntos também de ajuda e apoio humanitário, que é o que cada cidadão precisa fazer no seu dia a dia para ajudar o próximo. Então, até semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.